Quando alguém replica um assunto antes de ouvi-lo, é tolice da sua parte e uma humilhação. Vamos ver algumas imagens misteriosas, também falsas profecias e falsas doutrinas. Você está vendo livros e revistas do profeta das Testemunhas de Jeová. Luzes ou trevas? Saiba você que a mentira, as trevas, cai por terra diante da luz. Eis que vós vos fiais em palavras mentirosas que não podem ajudar. Jeremias, capítulo 7, verso 8. Para provar que uma organização religiosa é falsa e ensina mentiras, você só precisa examinar os livros e as revistas, ou melhor, as profecias e as doutrinas ensinadas pelos profetas dessa religião. Eu te convido a examinar esses livros e essas revistas. Vamos ver doações de bens, móveis e imóveis para a religião. Você conhece alguma religião que dá orientações aos seus membros de como eles doarem os seus bens? Doar casa, carro, a conta corrente, a caderneta de poupança, até mesmo um seguro de vida e joias. Se você conhece, já alcançou alguma coisa, mas eu vou mostrar a você. Talvez a religião que você pensou não seja essa que eu vou mostrar a você agora. Preste bem atenção nesta revista A Sentinela, 1º de novembro de 1999. Começando com esta página, a de número 22. Vamos estudar ela passo a passo e ver que orientação tremenda o corpo governante das Testemunhas de Jeová dá aos membros da religião. Doações, donativos voluntários podem ser enviados diretamente à Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, ou a congênere da sociedade no seu país, por meio de cheque nominal cruzado, depósito bancário ou vale postal. Podem-se doar também propriedades, ações, bônus ou outros objetos de valor. Os que desejam doar joias poderão primeiro tentar vendê-las localmente e daí remeter a importância à sociedade. Segundo caso, contribuição especial. Dinheiro que não tenha previsão de uso pode ser confiado à Sociedade Torre de Vigia. Terceira orientação, seguro. A Sociedade Torre de Vigia pode ser nomeada beneficiária de uma apólice de seguro de vida ou de um plano de previdência privada. Quarta orientação, doações com reserva de usufruto. Dentro deste plano, podem-se doar à sociedade bens, móveis e imóveis. Quinta orientação, testamentos, bens móveis e imóveis, aplicações financeiras, contas correntes bancárias e de poupança ou dinheiro podem ser legados à Sociedade Torre de Vigia por meio de um testamento público devidamente registrado em cartório. É brincadeira uma coisa dessa. Agora que você viu, se você faz parte dessa religião, você deve estar chocado, né, com uma coisa dessa. E se você pensou que era outra religião, quando na verdade é a sua, aí a coisa é que complicou mesmo. E tem mais. Veja esse convite das Testemunhas de Jeová. Veja o outro lado. Veja o que está escrito. Em todos os congressos, as sessões são abertas ao público e não se fazem coletas. Precisa fazer coletas? Eles deviam de botar nesse panfleto, ou seja, neste convite, que essa orientação que eles dão, né, para doar os bens móveis e imóveis, a organização, a religião deles. Preste bem atenção
nessas 3 revistas. A primeira, de 1º de novembro de 1999, esta daí, 1º de novembro de 2000, e esta outra, de 1º de novembro de 2001. Todas as 3 revistas traz essa orientação de como doarem os bens móveis e imóveis. Interessante, em novembro, não é quando o trabalhador começa a receber seu 13º salário. Imagina o que aconteceu com uma testemunha de Jeová que exerceu fé nesse ensinamento como sendo uma luz vinda do verdadeiro Deus. Com o carro dele, com a casa, com a conta corrente, com as joias, com a poupança dele. Você descobriu agora como a religião das testemunhas de Jeová é financiada. E tenho certeza que você é capaz de responder essa pergunta que está na sentinela de 1º de dezembro de 2002. Vamos ver algumas imagens. Você está vendo o livro O Homem em Busca de Deus, das Testemunhas de Jeová. Preste atenção nessas páginas. Vou ampliar uma delas e veja aí claramente essas divindades pagãs. Aí está Afrodite, Zeus carregando Ganimedes, copeiro dos deuses, e Ártemis. Você sabe que a prática de fazer imagem à divindade é uma prática pagã. Veja o que diz a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15 e 16. E tendes de cuidar bem das vossas almas, pois não vistes figura alguma no dia em que Jeová vos falou em Horebe, do meio do fogo, para não agirdes ruinosamente e não fazerdes realmente para vós uma imagem esculpida, a figura de qualquer símbolo, a representação de um macho ou de uma fêmea. Como você acabou de ver, Deus proibiu que fizessem imagens dele. Aí está o livro Revelação, seu grandioso clímax está próximo das Testemunhas de Jeová. Veja o que tem dentro dele, essa imagem, essa representação da divindade. Observe essa página aí, preste bem atenção. Onde tem uma multidão praticando uma adoração. A quem eles estão adorando? Essa imagem aí do alto. Tem algo aí que chama a atenção. Essas 3 pessoas que estão olhando para você neste momento e rindo. Com esse sorriso, elas te convidam a fazer parte dessa falsa adoração. Vejam o que é que eles estão adorando. Essa imagem da divindade. Veja também essa outra página, onde tem uma mulher oferecendo seu filho a essa imagem aí do alto. Vou ampliar a imagem para você ver melhor. Veja aí a imagem, a representação do Deus das Testemunhas de Jeová. Veja esse livro, Profecias de Isaías, Uma Luz para Toda a Humanidade, volume 1. Veja essas páginas. Vou ampliar a imagem para você ver melhor da página 91. Aí está a imagem do Deus das Testemunhas de Jeová. O profeta Isaías teve a visão, mas não fez imagem da divindade. Mas você está vendo aí nesse livro, cuja responsabilidade é do profeta das Testemunhas de Jeová, o corpo governante, essa imagem da divindade. Deus proibiu que fizesse isso. Agora eu pergunto a você, é uma prática pagã ou não fazer uma imagem de Deus? As Testemunhas de Jeová dizem que não fazem práticas pagãs. Você está vendo uma prática pagã aí, uma imagem da divindade. Os profetas não fizeram, Cristo não fez e os apóstolos não fizeram. Devemos imitá-los ou não? Eu pergunto a você, os gregos fizeram imagem das suas divindades? Roma fez ou não fez imagem da sua divindade? As Testemunhas de Jeová fizeram ou não fizeram imagem da divindade? Por isso que eu digo, as Testemunhas de Jeová coaram um mosquito e engoliram um camelo.
quando eles dizem que não comemoram aniversário porque é uma prática pagã. Eles coaram um mosquito, um aniversário. Engoliram um camelo, a prática pagã, que é essas imagens da divindade. Depois de ver tudo isso, eu só tenho a dizer uma coisa. A filhinha Torre de Vigia, para mim, ela superou a mamãe Roma com essas imagens aí da divindade. Vamos examinar essa imagem. Você sabia que os satanistas, alguns deles, na sua adoração a Satã, eles utilizam esqueletos, utilizam também capas e utilizam também estrelas de 5 pontas? Você já deve ter percebido que isso aí é um esqueleto e ele está vestido com uma capa e tem algo nele como uma estrela de 5 pontas. Impressionante é o que você vai ver agora. Está vendo? O crânio aí é luminoso. Você sabe que um esqueleto representa a morte e não a vida. Como é que fizeram uma coisa dessa? E nisso você vê claramente luzes saindo dessa cabeça. Isso só pode representar a morte. Jamais isso aí representará a vida. Certamente você sabe que isso representa a morte e nunca a vida. Isso só pode representar as trevas. Sabe onde isso está? Nessa imagem aí da divindade das testemunhas de Jeová, que está nesse livro, Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, nessa página 132 que você está vendo. Você não consegue ver, é preciso que eu dobre a página, aí você vê claramente o ser cuja cabeça é um crânio e que está vestido com uma capa e tem algo como uma estrela de 5 pontas. Seria coincidência? Imagina o satanista pegando esse livro, abrindo ele, dobrando essa página e encontrando uma coisa dessa. Certamente ele dirá uma mensagem subliminar direcionada para mim, tem nesse livro aí. E é porque eles dizem que é o único canal de comunicação entre Deus e os homens e fizeram isso. Imaginem se eles não fossem. Diante de uma coisa dessa, eu fico pensando, se uma testemunha de Jeová assistir isso aí, diz que é uma montagem. Por isso eu estou mostrando esse livrinho, o Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, das Testemunhas de Jeová, e vou abri-lo na página 132. Está vendo aí? A imagem da divindade das Testemunhas de Jeová. Vou dobrar a página. O que apareceu? O ser cuja cabeça é um crânio luminoso, que está vestido com uma capa e tem algo como uma estrela de 5 pontas. Se você não acredita, vou desfazer o que fiz. Aonde é que isso está? Está no livrinho Conhecimento que Conduz à Vida Eterna de quem? Das Testemunhas de Jeová. Se você não acredita, continue apreciando aí a imagem da divindade das Testemunhas de Jeová. E nunca se esqueça, quando dobra a página, o que é que aparece? Será que as Testemunhas de Jeová esqueceram o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15 e 16? O que é isso? Você é capaz de responder a essa pergunta? Observe bem essa imagem. Eu acho essa imagem parecida com o rosto. E você? Essa imagem representa o bem ou está mais para representar o mal? Observe, esse livro poderá viver para sempre no paraíso na terra das Testemunhas de Jeová. Abrindo esse livro na página 16 e 17, você vê essa imagem que representa a Cristo e essa mão que representa a mão de Satanás. Veja aí os dois livros. Veja que nos dois livros tem a mesma imagem. Vamos observar o livro maior, onde você vê a mão que representa Satanás e vê a imagem que representa a Cristo. Observe bem a imagem, depois de congelada, você vê aí claramente essa cabeça horrorosa. Como pode uma cabeça dessa representar ao Filho de Deus? Está aí o livrinho menor, poderá viver para sempre no paraíso na terra.
onde você vê claramente a página de número 16 e 17. Vamos examinar essa cabeça que está neste livro? Veja aí a cabeça. Preste bem atenção onde aparece a seta. Viu que cabeça horrorosa? Cobri de vermelho para que você veja melhor. Aonde está isso? Na imagem que representa Cristo de quem? Das testemunhas de Jeová. Essa coisa horrorosa que você está vendo aí. Examinando a página 17, veja a mão que representa a mão de Satanás. Seria isso uma mensagem subliminar? Aonde está o corpo de Satanás aí? Você não vê. Seria essa mão e essa cabeça aí, membros do mesmo corpo? Essa cabeça que está na imagem do Cristo feita pelas testemunhas de Jeová? Se você acha que é mentira, é só pegar esses dois livros e conferir e ver essa coisa horrorosa que está na imagem que representa a Cristo das testemunhas de Jeová. Vamos ver a falsa profecia que marcava o fim para 1914. Saiba você que o maior inimigo dos falsos profetas são suas próprias palavras e o tempo. Você está vendo o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino de Deus. Aí está a página de número 42, onde você vê o profeta das Testemunhas de Jeová, o pastor Rússio. Foi ele que fez a falsa profecia que marcava o fim para 1914. Ele também é o fundador da religião das Testemunhas de Jeová. Você está vendo esse livro Crise de Consciência de Raymond Friends, ex-membro do corpo governante das Testemunhas de Jeová. Esse livro mostra a falsa profecia feita pelo profeta das Testemunhas de Jeová. Aí está a página 190 e vamos ver a falsa profecia. Na verdade, é esperar grandes coisas, afirmar como fazemos, que dentro dos próximos 26 anos, todos os atuais governos serão derrubados e dissolvidos. Consideramos uma verdade estabelecida que o final definitivo dos reinos deste mundo e o pleno estabelecimento do reino de Deus se realize pelo fim de 1914. E que a batalha do grande dia do Deus, o Todo-Poderoso, Revelação capítulo 16, versículo 14, que terminará em 1914 Anno Domini, com a completa destruição do atual domínio da terra, já foi iniciada. Você sabe que isso foi uma falsa profecia do profeta das Testemunhas de Jeová, porque os governos da terra não foram derrubados nem dissolvidos, e o fim não veio em 1914, e a batalha do grande Deus não começou. Você sabe que o profeta Russo é mais um na galeria dos que profetizaram falsamente o fim. Mas se você, depois de ver isso e ainda achar que é mentira, aí está o nome do livro do profeta das Testemunhas de Jeová. É só você pegar o citado livro aí e conferir para ver se é verdade ou não que o profeta das Testemunhas de Jeová, o pastor Rússio, marcou o fim para o ano de 1914, uma falsa profecia. Torno a mostrar novamente o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino de Deus. Aí está a página de número 66, onde você vê um homem. Esse homem é o profeta Rutherford das Testemunhas de Jeová. Nós vamos ver a falsa profecia que esse profeta fez para o ano de 1925. Você já deve ter ouvido falar nesse livro Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão, do citado profeta, e que foi publicado no Brasil no ano de 1923. Vamos ver a falsa profecia que está na página 110. Este período de tempo, principiando 1575 anos antes da era cristã, naturalmente terminará no outono do ano 1925. Você sabe que isso foi uma falsa profecia. Veja o que continua
declarando aí nessa página: a coisa principal a ser restituída é vida à raça humana, desde que outras escrituras definitivamente estabelecem o fato de que Abraão, Isaque e Jacó ressuscitarão e outros fiéis antigos, e que estes seriam os primeiros favorecidos. Podemos esperar em 1925 a volta desses homens fiéis de Israel, ressurgindo da morte e completamente restituído à perfeição humana, os quais serão visíveis e reais representantes da nova ordem das coisas na terra. Mais uma vez você está vendo uma falsa profecia. Veja também o que diz essa página 122, essa falsa profecia novamente. Baseado nos argumentos até aqui apresentados, isto é, que a ordem velha das coisas, o velho mundo, está se findando e desaparecendo, e que a nova ordem ou organização está se iniciando, e que 1925 será a data marcada para a ressurreição dos anciãos dignos e fiéis e o princípio da reconstrução. Eu te pergunto, será que a reconstrução começou mesmo? Você sabe que isso foi uma falsa profecia do profeta Rutherford das Testemunhas de Jeová. Você viu e sabe agora que o profeta das Testemunhas de Jeová anunciou a ressurreição de Abraão, Isaque e Jacó e outros fiéis antigos para o ano de 1925. Por acaso você viu algum desses santos andando aí pelas ruas? É claro que não, porque eles não ressuscitaram, porque isso foi uma falsa profecia do profeta das Testemunhas de Jeová. Mas se você pensa que isso é uma mentira, é só você pegar o livro Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão e examinar e ver se é verdade ou não o que você acabou de ver agora. Vamos examinar essa revista Despertai de 22 de abril de 1969. Começando com a página de número 23. A diferença. É verdade, houve aqueles que em tempos passados predisseram o fim do mundo, até mesmo anunciando uma data específica. Alguns ajuntaram grupos de pessoas a eles e fugiram para as colinas ou se retiraram para suas casas aguardando o fim. Todavia nada aconteceu, o fim não veio, eram culpados de profetizar falsamente. Por quê? O que estava faltando? Faltava a plena medida de evidência exigida em cumprimento da profecia bíblica. O que tais pessoas não tinham eram as verdades de Deus e a evidência de que Ele as guiava e usava. Diante de uma declaração dessa, do corpo governante, o profeta das Testemunhas de Jeová, eu fico pensando, será que eles se esqueceram que o profeta Rússio das Testemunhas de Jeová profetizou o fim para 1914 e o fim não veio? No caso aí, ele é culpado de profetizar falsamente. Veja o que diz aí também. O que tais pessoas não tinham eram as verdades de Deus e a evidência de que Ele as guiava e usava. Essas palavras fica bem claro que serve como uma luva para o profeta das Testemunhas de Jeová que profetizou falsamente. Veja o que está escrito aí também. Mas o que dizer da atualidade? Atualmente temos a evidência exigida, toda ela. O profeta aí declara que tem toda a evidência exigida. Se é assim, ele não pode profetizar falsamente. Mas eu vou mostrar a você que nessa revista, o profeta das Testemunhas de Jeová
marcou o fim para 1975. Aí está a falsa profecia. Quando findam os 6.000 anos, como se pode determinar quando findarão os 6.000 anos da história humana, segundo fidedigna cronologia bíblica? Você está vendo aí uma soma feita pelo profeta das Testemunhas de Jeová, cujo resultado é 5.994 anos. Preste bem atenção, porque você está vendo aí a falsa profecia. Isto deixaria apenas 6 anos mais a contar do outono setentrional de 1969 para completar 6.000 anos plenos da história humana. Este período de 6 anos, evidentemente, terminará no outono setentrional do ano de 1975. Mas se isso não foi suficiente, preste atenção no que tem na página 15. Você está vendo aí claramente a falsa profecia. 6.000 anos da história humana a findar em 1975. Você sabe que isso não aconteceu, pois era uma falsa profecia do profeta das Testemunhas de Jeová. Vou mostrar nessa revista aí que as próprias palavras do profeta das Testemunhas de Jeová se voltam contra ele. Preste bem atenção. Todavia nada aconteceu, o fim não veio, eram culpados de profetizar falsamente. O que tais pessoas não tinham eram as verdades de Deus e a evidência de que ele as guiava e usava. É claro que não foi Deus que fez com que eles fizessem essa falsa profecia. Agora você sabe que as Testemunhas de Jeová, através de seu profeta, profetizaram falsamente o fim para 1975. O século XX. O século XX tornou-se uma pedra de tropeço para muitos profetas que marcaram o fim para o século XX. Entre eles está o profeta das Testemunhas de Jeová. Vamos examinar esse livro, As Nações Terão de Saber que Eu Sou Jeová. Como? Você está vendo a página número 200 e a 201. Vamos examinar o que diz a página 200. Preste bem atenção. A espada de Jeová contra todos os carnais. Dentro em breve, no nosso século XX, começará a batalha no dia de Jeová contra o antitipo moderno de Jerusalém, a cristandade. Sabemos que nenhuma batalha dessa se iniciou e mais uma vez o profeta das Testemunhas de Jeová é culpado de profetizar falsamente. Isso me fez lembrar o que está escrito em Jeremias capítulo 1, verso 12. Então Yahvé me disse, viste bem, porque eu estou vigiando sobre a minha palavra para realizá-la. A palavra do verdadeiro Deus se cumpre no tempo determinado por ele. Enquanto que a palavra do profeta das Testemunhas de Jeová não se cumpre, porque são trevas, mentiras e não luz, por isso elas não se cumprem, como você viu essa falsa profecia. Mas eu vou mostrar novamente, para que não reste nenhuma dúvida. Aí está o livro As Nações Terão de Saber que Eu Sou Jeová. Como? Preste atenção na página 200 e 201 que você está vendo aí. Vamos examinar a página 200. Dentro em breve, no nosso século XX, começará a batalha no dia de Jeová contra o antitipo moderno de Jerusalém, a cristandade. Repito, essa batalha não começou. Jamais o verdadeiro Deus vai combater contra os cristãos. E aí mostrou-se claramente que isso é uma falsa profecia, pois estamos no século XXI. Se você acha que isso é mentira, pegue esse livro e confira na página 200 e veja essa falsa profecia feita pelo profeta das Testemunhas de Jeová. Vamos ver o que disse o profeta das Testemunhas de Jeová sobre a geração de 1914. Essa revista aí, de 22 de junho de 1995, traz algo muito interessante. Veja o que diz.
predições falsas e profecias verdadeiras. Como saber a diferença? Você sabe a diferença? Você sabe que o profeta das Testemunhas de Jeová, o corpo governante, profetizou o fim para 1914 e 1975. Isso eram predições falsas feitas pelo profeta das Testemunhas de Jeová. Vamos ver outra falsa profecia feita por esse profeta, que está nesse livro, Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, das Testemunhas de Jeová. Página 154. Após chamar a atenção para as muitas coisas que assinalaram o período de 1914 em diante, Jesus disse: esta geração de modo algum passará, até que todas estas coisas, incluindo o fim deste sistema, ocorram. A que geração se referia Jesus? Ele referia-se à geração de pessoas que viviam em 1914. As pessoas ainda remanescentes daquela geração são agora bem idosas. Contudo, algumas delas ainda estarão vivas de modo a presenciar o fim deste sistema iníquo. Como você está vendo, isso é uma falsa profecia feita pelo profeta das Testemunhas de Jeová. Ele aí diz que foi Jesus que disse. O Salvador nunca disse isso. Quem disse isso foi o profeta das Testemunhas de Jeová. Torno a mostrar novamente essa revista Despertai, onde tem isso aí, predições falsas e profecias verdadeiras. Já que você viu uma profecia falsa do profeta das Testemunhas de Jeová, vou mostrar nessa revista também uma profecia falsa. Preste bem atenção. Importantíssimo é que esta revista gera confiança na promessa do Criador de estabelecer um novo mundo pacífico e seguro antes que passe a geração que viu os acontecimentos de 1914. Nessa revista você viu claramente a mesma profecia, a falsa predição do profeta das Testemunhas de Jeová. E eu provo isso que eu estou dizendo com essa revista Despertai, de 8 de março de 2003, página 4. Veja, importantíssimo é que esta revista gera confiança na promessa do Criador de estabelecer um novo mundo pacífico e seguro, prestes a substituir o atual mundo perverso e anárquico. Você observou que nessa revista não diz mais antes que passe a geração que viu os acontecimentos de 1914. Aí já está diferente. Por quê? Porque eles sabem claramente que aquela predição era uma falsa profecia e eles tinham que admitir. Só que não admitiram publicamente, só fizeram mudar, como você está vendo aí nessa revista. Eu pergunto a você, o que aconteceu com a promessa do Criador? Pois a revista aí dizia que era a promessa do Criador, quando na verdade isso não era a promessa do Criador, era uma falsa predição do profeta das Testemunhas de Jeová, conforme você viu agora. E já que essa revista fala também de profecias verdadeiras, vamos ver uma profecia verdadeira que está no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 11. E surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos. Como é que os falsos profetas vão enganarem? Através de suas falsas doutrinas e suas falsas profecias. Agora você sabe que o profeta das Testemunhas de Jeová profetizou falsamente quando disse: Armagedon, alguns dentre a geração que vivia em 1914 verão o fim do sistema de coisas e sobreviverão a ele. Falsos ensinos, na verdade, são doutrinas que matam. Pense em um profeta ensinando que a vacina era demoníaca, o transplante de órgão canibalismo e condenando o uso medicinal de frações de sangue. Será que alguém fez isso algum dia? Vamos ver o que está escrito na revista Sentinela de 1º de junho de 1968, página 349. Deus permitiu que os humanos comessem carne animal
e sustentassem suas vidas humanas por tirarem as vidas dos animais, embora não se lhes permitisse comer sangue. Será que isto incluía comer carne humana, sustentar a vida de uma pessoa por meio do corpo ou de parte do corpo de outro humano, vivo ou morto? Não, isso seria canibalismo. Diante de uma declaração dessa, você vê claramente que o profeta das Testemunhas de Jeová, os altos proclamados ungidos de Deus, ensinaram através da revista A Sentinela que o transplante de órgão era canibalismo. Vamos ver também o que diz a revista A Idade de Ouro, de 12 de 10 de 1921, página 17 em inglês, falando da vacinação. Preste bem atenção. A vacinação nunca preveniu qualquer coisa e nunca prevenirá. É a prática mais bárbara que há. Usem seus direitos como cidadãos americanos para abolir para sempre a prática demoníaca das vacinas. Já pensou num absurdo desse? E uma coisa dessa foi recebida como se fosse uma luz pelas Testemunhas de Jeová. Você sabe o benefício que as vacinas trouxeram para a humanidade? Quantas mortes foram evitadas através da vacinação? Mas o profeta das Testemunhas de Jeová queria acabar com a vacinação, como você está vendo aí no que está escrito na revista A Idade de Ouro. Vamos ver também parte do parágrafo 16 da revista A Sentinela, de 15 de março de 1962, página 174. Veja o que está escrito na revista. É violada a lei de Deus em tais usos medicinais do sangue? É errado suster a vida mediante infusões de sangue, plasma, glóbulos vermelhos ou várias frações de sangue? Sim. Você viu claramente que nessa revista a atitude do profeta das Testemunhas de Jeová é o de condenar o uso medicinal de frações de sangue. Mais impressionante é o que você vai ver agora, o que está escrito na revista A Sentinela, de 15 de outubro de 1974, página 640. Preste bem atenção. Quer dizer, então, do uso de um soro que contém apenas uma fração minúscula de sangue e que seja empregado para prover uma defesa auxiliar contra uma infecção, não sendo empregada para realizar a função sustentadora da vida normalmente desempenhada pelo sangue. Cremos que isto deve ser decidido pela consciência de cada cristão. Que declaração tremenda do profeta das Testemunhas de Jeová, o corpo governante, nessa revista. Preste atenção, cremos que isto deve ser decidido pela consciência de cada cristão. Quem é que crê? Ele, o corpo governante, viu a mudança radical de raciocínio, segundo o que está escrito aí nessa revista, e aí trata de quê? Do uso de um soro que contenha apenas uma fração minúscula de sangue. Já pensou em uma coisa dessa? Mas se você não entendeu ainda o que eu quero mostrar, preste bem atenção nessa imagem. Você está vendo um vidro com um veneno muito potente que mata rato e outros animais e mata gente também. Ao lado do veneno você está vendo um copo com água mineral muito fresquinha. Digamos que você esteja com muita sede, certamente você tomaria dessa água, não é verdade? E depois que eu pingar nela uma fraçãozinha de veneno, você tomaria? É claro que não tomaria mais. Por quê? Porque uma fração de veneno é veneno. Agora eu pergunto a você, e uma fração de sangue é o quê? Qual é a sua resposta? É sangue ou não é sangue? Tenho certeza que você sabe que uma fração de sangue é sangue. E que você agora sabe que no passado o profeta das Testemunhas de Jeová, o corpo governante, ensinou que a vacinação era demoníaca, o transplante de órgão era canibalismo e fez oposição ao uso medicinal de frações de sangue. E é porque eles dizem que são o único canal de comunicação entre Deus e os homens. Imaginem se não fossem. E que também é o servo fiel e discreto. Eu vejo nesses ensinamentos um servo mau, doutrinando as pessoas com falsas doutrinas e prejudicando as pessoas que seguem a ele. Isso me faz lembrar o que está escrito em João, capítulo 10, versículo 10.
Vamos ver esse versículo dividindo ele em duas partes. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Todo ensinamento falso que for recebido como uma verdadeira luz assemelha-se à atitude do ladrão que vem para matar, roubar e a destruir. Mas veja a diferença do ensinamento da verdadeira luz, o Filho de Deus que desceu do céu para iluminar a todo homem que crê. Veja o que ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Nele você não encontra engano, mas no profeta das testemunhas de Jeová, o corpo governante, você encontra esses falsos ensinos, esses enganos, que estão sim nos livros e revistas das testemunhas de Jeová, mas na Bíblia não, porque a Bíblia é a verdade. Mas se você quer saber como identificar se uma organização religiosa é falsa ou não, é só você examinar as revistas e os livros publicados por essa organização religiosa. Porque o maior inimigo dos falsos profetas são seus próprios escritos e o tempo. Mas a pessoa que está possessa pelo espírito organizacional dificilmente vê isso, porque ele apoia a sua fé nos livros e revistas produzidos pelo profeta dele, o corpo governante, quando na verdade a fé dele deveria estar apoiada única e exclusivamente na palavra de Deus, a Bíblia. A luz é crescente. Quando você fala para uma testemunha de Jeová das falsas profecias e das falsas doutrinas do profeta dela, o corpo governante, imediatamente ela diz: a luz é crescente. Eu vou mostrar que a luz do profeta das testemunhas de Jeová não é crescente. Na verdade, o que ela é um pisca-pisca. O pastor Rússio, profeta das testemunhas de Jeová, ensinou que os mortos de Sodoma iriam ressuscitar. Isso foi recebido pelos estudantes da Bíblia como uma verdadeira luz. Mas a luz não foi suficiente. Por isso, o profeta das testemunhas de Jeová, o corpo governante, no livro do Paraíso Perdido ao Paraíso Recuperado, de 1959, página 236, traz uma nova luz. Preste atenção nessa nova luz. O povo da cidade de Sodoma morreu numa chuva de fogo depois de receber uma sentença desfavorável. Em outras ocasiões, outros grupos receberam também sentenças desfavoráveis. Provaram que não mereciam a vida e não serão ressuscitados. Viu a nova luz aí? Para Rússio, o povo de Sodoma iria ressuscitar. Agora, para o corpo governante, segundo o que está escrito nesse livro, os habitantes de Sodoma não vão ressuscitar. Impressionante é o que nós vamos ver e que está escrito nesse livro: poderá viver para sempre no paraíso na terra, o de 1983 e o de 1989. Vamos ver o de 1983, começando com a página de número 179. Veja a luz aí brilhando novamente. Ao dizer isso, Jesus mostrou que pelo menos algumas das pessoas injustas das antigas Sodoma e Gomorra estarão presentes na terra durante o dia do juízo. Embora tenham sido bastante imorais, podemos esperar que algumas delas sejam ressuscitadas. Viu? A luz retrocedeu. Viu a confusão? Rússio disse que vai ressuscitar. O corpo governante disse que não vai. E agora, novamente, ele diz que algumas pessoas das cidades de Sodoma e Gomorra irão ressuscitar. Está vendo a confusão? E essa confusão não para por aí, não. Porque no livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, de 1989, na página 179, veja a nova luz. Serão essas pessoas tão terrivelmente iníquas ressuscitadas durante o dia do juízo? Pelo que parece, as Escrituras indicam que não.
De fato, por causa de sua excessiva imoralidade, as pessoas de Sodoma e das cidades circunvizinhas sofreram destruição, da qual, pelo que parece, nunca serão ressuscitadas. Que luz tremenda, hein? Já pensou? Que pisca-pisca, que confusão. Lembre-se que Deus não é um Deus de confusão. Quem fez essa confusão foi o profeta das Testemunhas de Jeová, o corpo governante. Agora você sabe que as luzes dele é um vai e vem. Uma hora eles dizem que os habitantes de Sodoma vão ressuscitar. Depois dizem que não vão. Depois dizem que vão. Depois dizem que não vão. Lembrei-me de Mateus capítulo 5, versículo 37. Deixai simplesmente que a vossa palavra sim signifique sim, e o vosso não, não, pois tudo que for além disso é do iníquo. Vamos ver também o que diz o livro de Mateus, capítulo 10, versículo 15, na tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Deveras eu vos digo, no dia do juízo, será mais suportável para a terra de Sodoma e Gomorra do que para essa cidade. Você viu claramente que esse versículo está falando do futuro, o dia do juízo, está falando de Sodoma e de Gomorra. Veja também o que está escrito em Revelação, capítulo 20, versículos 12 a 14, na tradução do Novo Mundo. E eu vi os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se rolos, mas outro rolo foi aberto, é o rolo da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos rolos, segundo as suas ações. Você vê claramente que aí fala do juízo. Continuando a leitura. E o mar entregou os mortos nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos neles. E foram julgados individualmente segundo as suas ações. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Este significa a segunda morte, o lago de fogo. Eu pergunto a você, os mortos de Sodoma estão na morte ou não? É claro que estão na morte. Mas veja o que diz aí. E a morte e o Hades entregaram os mortos neles. Entregaram os mortos neles para quê? Para o juízo. Porque aí está falando do juízo. Diante do que você viu no livro de Mateus capítulo 10, versículo 15, e no livro de Revelação capítulo 20, versículos 12 a 14, fica claro que os habitantes de Sodoma e Gomorra estarão presentes no dia do juízo. Mas o profeta das Testemunhas de Jeová, o corpo governante, diz que eles não vão ressuscitarem. Eu sempre digo que as luzes do profeta das Testemunhas de Jeová, o corpo governante, é um pisca-pisca. Quando elas acendem, profetizam. Quando elas apagam-se, não se cumprem, notam-se claramente que eram trevas e não luzes. Depois de você ter visto as falsas profecias e as falsas doutrinas dos profetas das Testemunhas de Jeová, vamos fazer um teste com eles. Primeiro, vamos examinar a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, começando com Mateus, capítulo 24, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e desencaminharão a muitos. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1. No entanto, houve também falsos profetas entre o povo, assim como haverá falsos instrutores entre vós. Eu pergunto a você, as instruções e as profecias que você acabou de ver são verdadeiras ou falsas? É claro que é falsas profecias e falsas doutrinas, falsas instruções. E é bom também saber que os profetas das Testemunhas de Jeová, eles dizem que são profetas verdadeiros do verdadeiro Deus. Se é assim, vamos examinar esse livro Raciocínios à base das Escrituras do profeta das Testemunhas de Jeová. Veja o que diz a página 159. Os verdadeiros profetas falam em nome de Deus. Se eles são profetas verdadeiros e escreveram isso, é porque eles falam em nome de Deus. Vamos fazer o teste.
Começando com o livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 21 e 22, da tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. E caso digas no teu coração, como saberemos qual a palavra que Jeová não falou? Quando o profeta falar em nome de Jeová e a palavra não suceder nem se cumprir, esta é a palavra que Jeová não falou. O profeta proferiu-a presunçosamente. Não deves ficar amedrontado por causa dele. Por que não se deve ficar amedrontado? É simples demais. Porque as ameaças desses profetas e as falsas profecias deles não têm nenhum sentido. E não é para dar crédito a elas. Por isso você não deve nem estar preocupado com eles. Vamos ver o que eles escreveram nesse livro Raciocínios à base das Escrituras. Veja a página 158, o que está escrito nela. Preste bem atenção. Falsos profetas. Definição: indivíduos e organizações que proclamam mensagens que atribuem uma fonte sobre-humana, que porém não se originam do verdadeiro Deus e não estão em harmonia com a sua vontade revelada. Quem mais se enquadra nesse raciocínio aí de falsos profetas é o profeta das Testemunhas de Jeová, porque as profecias deles não se originavam do verdadeiro Deus e nem estava em harmonia com a palavra de Deus. Essas palavras aí se voltam contra o próprio profeta das Testemunhas de Jeová, como você acabou de ver. Eu torno a mostrar a revista Despertai, de 22 de abril de 1969. Vamos ver a página de número 15. Preste atenção no que está escrito aí. 6.000 anos da história humana a findar em 1975. Veja o que ainda tem. 1975, era cristã, fim dos 6.000 anos. Você viu claramente que eles marcaram o fim para 1975. Isso é uma falsa profecia do profeta das Testemunhas de Jeová. Preste bem atenção que você vai ver agora. Essa joia, esse livro, O Paraíso Restabelecido para a Humanidade pela Teocracia, foi publicado em inglês em 1972 e em português em 1974. O que está escrito nesse livro, você só vai acreditar porque você vai ver. Veja a página 354 e 355. Parágrafo 22. Exposta a hipocrisia religiosa. Jeová, o Deus dos verdadeiros profetas, envergonhará todos os falsos profetas, quer por não cumprir a predição falsa de tais pretensos profetas, quer por cumprir suas próprias profecias de modo oposto ao que os falsos profetas predisseram. Com essas palavras, o próprio profeta das Testemunhas de Jeová acusa-se a si mesmo sem perceber. Preste atenção, vou repetir novamente. Jeová, o Deus dos verdadeiros profetas, envergonhará todos os falsos profetas, quer por não cumprir a predição falsa de tais pretensos profetas. Está vendo? Não se cumpriu o fim em 1914, eles foram envergonhados como os falsos profetas. Por isso que eu digo que o que tem nesse livro é impressionante. Volto a repetir que o profeta das Testemunhas de Jeová, sem perceber, acusa-se a si mesmo de falso profeta. Eles estavam esperando o fim para 1975. O fim não veio e foram envergonhados mais uma vez como falsos profetas. E veja ainda o que tem esse livro. Os falsos profetas procurarão ocultar seus motivos de sentir vergonha por negar quem realmente são. Por que é que eles não vendem nem distribuem os livros do pastor Rússio e do profeta Rutherford? Você já parou para pensar nisso? Depois desse estudo que você acabou de ver, você sabe que o profeta das Testemunhas de Jeová, o corpo governante, não passa no teste como um verdadeiro profeta. Vamos examinar a religião das Testemunhas de Jeová, começando com essa mensagem que você está vendo.
As testemunhas de Jeová têm distribuído essa mensagem de porta em porta. Observe o que ela diz. Uma mensagem para o mundo inteiro. O fim da religião falsa está próximo. Começando com essa página, ampliando a página, veja o que diz a parte marcada de vermelho. A religião falsa divulga doutrinas falsas. Eu pergunto a você, quem ensinou que a vacina era demoníaca e o transplante de órgão era canibalismo? Quem ensinou que a geração de 1914 não passará? E que alguns da geração de 1914 estariam vivos e não morreriam e veriam o fim? Quem ensinou essas falsas doutrinas? É claro que foi a sociedade Torre de Vigia através de seus profetas e seus seguidores. Ficou claro aí, por ter divulgado doutrinas falsas, a religião das testemunhas de Jeová, segundo o raciocínio aí, é uma religião falsa. Observe essa página aí. Veja o que está escrito, como identificar a religião verdadeira. Vamos ver se a sociedade passa nesse teste. A religião verdadeira demonstra amor. Saiba você que o corpo governante proíbe as testemunhas de Jeová de falarem com todos os que descobriram as falsas profecias e falsas doutrinas da torre e saíram da religião para não ser cúmplices com elas. Isso é uma demonstração de amor ou de ódio? O que é que você acha? Pergunte a uma mamãe que descobriu as falsas doutrinas e falsas profecias da Torre de Vigia e decidiu não ser mais cúmplice dessas mentiras e saiu da religião, como ela é tratada por seu marido e por seus filhos. E você terá uma surpresa. Quando as testemunhas de Jeová chegarem à sua casa, faça o teste para você ver se elas demonstram amor ou não. Observe que quando elas chegam à sua casa, elas são sorridentes e mostram-se educadas e são insistentes. Aproveite a ocasião e fale das profecias e doutrinas falsas delas. E você verá logo que o sorriso delas se converterá em ódio. E aproveite convidando-as para assistir esse DVD. E com certeza elas sairão imediatamente da sua casa iradas. Porque a mentira teme a verdade. Elas não demonstram amor. Faça o teste. Quem realmente demonstra amor são as pessoas iluminadas pela mensagem de Cristo. Continuando a examinar essa página, a religião verdadeira confia na palavra de Deus em vez de ensinar tradições e mandamentos de homens como doutrinas. A religião verdadeira baseia seus ensinamentos na palavra de Deus, a Bíblia. Será que a religião das testemunhas de Jeová baseia os seus ensinamentos na Bíblia ou nos ensinamentos de homens? A doutrina que ensinava que a vacinação era demoníaca e o transplante de órgão canibalismo e que proibia o uso de frações de sangue é mandamentos de homens ou não? Aonde na Bíblia diz que o fim seria em 1914, em 1975. Isso foi fruto da mente de Rússio e Nor. Mas as testemunhas de Jeová creram nessas falsas doutrinas como sendo uma luz, quando na verdade eram trevas, mentiras. Essas falsas doutrinas estão nas revistas e livros das testemunhas de Jeová. Com certeza não está na Bíblia. Observe também o que está escrito aí. É verdade, em 235 terras, as testemunhas de Jeová não só pregam os padrões de moral da Bíblia, mas também vivem de acordo com eles. Será verdade mesmo? Encontrei um testemunho de Jeová e ele me disse: nós somos a única religião verdadeira que está em toda a terra, anunciando o reino. Lembrei-me de Mateus, capítulo 23, verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra seca para fazer um prosélito, e quando se torna tal, fazeis dele objeto para Jena 2 vezes mais do que vós mesmos. Vamos examinar esse versículo
trazendo à luz, ou seja, trazendo ele para os dias de hoje. Ai de vós, escribas, pessoas que escrevem. O profeta das testemunhas de Jeová escreveu a Despertai, a Sentinela e os livrinhos deles. É isso que eles são, escribas e fariseus. Os fariseus sentiam-se o grupo com maior conhecimento da terra. As testemunhas de Jeová declaram que são a única religião verdadeira da terra. Hipócritas. Por que os fariseus eram hipócritas? Porque mandavam as pessoas fazerem uma coisa e eles faziam outra. É isso que o profeta das testemunhas de Jeová faz. Ensinam que é para não profetizar e doutrinar falsamente, quando ele, esse profeta, o corpo governante, fez falsas profecias e ensina falsas doutrinas. Porque percorreis o mar e a terra seca para fazer um prosélito. Você sabia que os fariseus faziam proselitismo? É isso que as testemunhas de Jeová estão fazendo, atraindo as pessoas para a sua religião. E quando as pessoas são atraídas, passam a crer que o corpo governante é o único canal de comunicação entre Deus e os homens. E a consequência qual é? Creem mais na revista Despertai, a Sentinela e nos livros do profeta da Torre de Vigia do que na Bíblia. A prova disso é que eles creram nessas falsas profecias e nessas falsas doutrinas, quando a Bíblia não falava dessas falsas profecias e essas falsas doutrinas. A consequência de quem exerce fé em ensinamentos de homens e despreza o ensinamento de Deus, a palavra, a Bíblia, é o que? O Gina, a destruição. Preste bem atenção nessa página. Veja que pergunta: como será o fim da religião falsa? O que está escrito aí vai servir como uma luva para a sociedade Torre de Vigia. Veja, a Bíblia nos ajuda a entender que essa prostituta é uma entidade religiosa mundial. Ela não representa uma religião específica, mas todas as religiões que produzem frutos podres. As falsas profecias e as falsas doutrinas do profeta da Torre de Vigia, do corpo governante, são ou não são um fruto podre? Me diga. Se a sociedade, através de seus profetas, produziram frutos podres, ela faz parte, segundo esse raciocínio aí, de Babilônia, a religião falsa. E é a sociedade que está montada nesta fera. Qual vai ser a consequência? É essa aí, ser destruída. Veja o que está escrito aí embaixo: sai dela, povo meu. Eu só tenho a agradecer a quem escreveu essa mensagem, porque ela contribuiu muito para que eu veja cada vez mais que a religião das testemunhas de Jeová é uma falsa religião. E com certeza, muitos vão agradecerem por terem visto essa mensagem, onde diz: uma mensagem para o mundo inteiro. O fim da religião falsa está próximo. Obrigado a quem escreveu essa mensagem. Agora você pode, depois de ter visto tudo isso, responder a essa pergunta: uma religião que ensina a falsidade, mentiras, é uma religião verdadeira? Vamos ver o nome Jeová. Vamos ver o que as testemunhas de Jeová falam sobre o nome Jeová. Em certa ocasião encontrei um rapaz e ele disse que havia lido um livro das testemunhas de Jeová e que nesse livro, o assunto que ele leu deu a entender a ele que as testemunhas de Jeová afirmam que o nome de Deus não é Jeová. Daí resolvi investigar, examinar os livros e revistas das testemunhas de Jeová para ver se isso é verdade ou não. Começando com essa revista, O Nome Divino que Durará para Sempre, das Testemunhas de Jeová,
o livro Seja Deus Verdadeiro, e esse livro, A Verdade que Conduz à Vida Eterna das Testemunhas de Jeová. Vamos começar com a verdade que conduz à vida eterna das Testemunhas de Jeová. Você está vendo a página número 18 e 19. Veja o que diz a página 18. Muitos eruditos acham que o nome foi pronunciado Yahvé ou Javé, mas a forma Jeová já está em uso há muitos séculos e é a mais amplamente conhecida, uma vez que não há certeza quanto à pronúncia exata do nome pessoal de Deus. Diante de uma declaração como essa que você viu, você vê claramente que o nome Jeová não é a pronúncia exata do nome pessoal de Deus. Vamos ver o que essa revista diz, cujo título é O Nome Divino que Durará para Sempre, a página de número 8 e de número 9. Que pronúncia usará? De onde, no entanto, se originaram pronúncias tais como Yahvé. Essas são formas que têm sido sugeridas por eruditos modernos que procuram deduzir a pronúncia original do nome de Deus. Alguns, embora não todos, acham que os israelitas, antes da época de Jesus, provavelmente davam ao nome de Deus a pronúncia de Yahvé. Mas ninguém pode ter certeza. Talvez o pronunciasse assim, talvez não. Não obstante, muitos preferem a pronúncia Jeová. Por quê? Porque tem um uso corrente e uma familiaridade que Yahvé não tem. Não seria melhor, porém, usar a forma que talvez se aproxime mais da pronúncia original? Realmente não. Você viu claramente a própria revista das Testemunhas de Jeová afirmar que a forma que talvez mais se aproxime da pronúncia original do nome de Deus é Yahvé. Eles não disseram Jeová. Veja também essa página de número 7 que você está vendo aí. Veja o que está escrito nessa página. Como é pronunciado o nome de Deus? A verdade é que ninguém sabe com certeza como o nome de Deus era pronunciado originalmente. Vamos ver também esse livro, Seja Deus Verdadeiro, e vamos ver o que diz a página de número 20 desse livro. Nada se ganha em argumentar que Jeová não é a pronúncia correta para o nome. Está vendo aí o que é que o livro das Testemunhas de Jeová está afirmando? Tenha em mente o que você leu aí e lembre-se do que está escrito na revista O Nome Divino que Durará para Sempre, na página de número 7. A verdade é que ninguém sabe com certeza como o nome de Deus era pronunciado originalmente. São as palavras da própria revista das Testemunhas de Jeová. E também no livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna, na página de número 18, diz: uma vez que não há certeza quanto à pronúncia exata do nome pessoal de Deus. Tenha em mente que isso é o livro das Testemunhas de Jeová. Preste atenção no que diz aí. Nada se ganha em argumentar que Jeová não é a pronúncia correta para o nome. Preste bem atenção nessa revista. Olha o que está escrito na página de número 20. A palavra Jeová não representa exatamente qualquer forma do nome já usada em hebraico. Isso é a revista das Testemunhas de Jeová. Diante dessas afirmações que você acabou de ver das Testemunhas de Jeová, eu volto a falar novamente do rapaz que me disse que leu um livro das Testemunhas de Jeová e que entendeu que nesse livro as Testemunhas de Jeová afirmavam que o nome de Deus não era Jeová. Eu te pergunto, o rapaz estava certo ou não? Você agora é capaz de responder essa pergunta aí? Tem um verdadeiro Deus um nome original e outro que não é original? Eu não sei qual foi a sua resposta. Mas se você quer saber mais sobre o assunto, é só você adquirir esses dois livros e essa revista das Testemunhas de Jeová e examiná-los e ver se é verdade ou não o que você acabou de ver. Você sabia que o profeta das Testemunhas de Jeová, o corpo governante, se autoproclamou o único canal de comunicação entre Deus e os homens?
Eu vou te mostrar algo que está escrito nesse livro, As Nações Terão de Saber que Eu Sou Jeová, página 63. Veja o que está escrito aí. Jeová disse a Ezequiel, de cima de seu carro celeste: Filho do homem, envio-te aos filhos de Israel, a nações rebeldes que se rebelaram contra mim. O mesmo se deu com as testemunhas ungidas e dedicadas de Jeová, lá no ano de 1919, era cristã. Os fatos desde então provam que receberam sua ordenação, designação e comissão para seu trabalho neste tempo do fim do próprio Jeová. Você viu aí o próprio profeta das testemunhas de Jeová declarando que foi ordenado, designado e comissionado pelo próprio Deus. Isso é incrível. Aonde na Bíblia mostra isso? Eu desafio qualquer um provar pela Bíblia isso que o profeta das testemunhas de Jeová declarou nesse livro. E tem mais. Veja o que está escrito nessa página 66. Do mesmo modo, a moderna classe de Ezequiel foi enviada numa missão provadora a pessoas religiosas do mesmo tipo como as dos dias de Ezequiel. Mas não importa como a cristandade considera ou encara este grupo de testemunhas ungidas de Jeová. Terá de vir o tempo, e isto em breve, quando os que compõem a cristandade saberão que houve realmente um profeta de Jeová entre eles. Aí você viu a prova de que o profeta das testemunhas de Jeová se autodeclarou profeta. Não é incrível uma coisa dessa? Eu vou lembrar o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 21 e 22. E caso digas no teu coração: como saberemos qual a palavra que Jeová não falou? Quando o profeta falar em nome de Jeová e a palavra não suceder nem se cumprir, esta é a palavra que Jeová não falou. O profeta proferiu-a presunçosamente, não deves ficar amedrontado por causa dele. Diante de uma recomendação dessa da palavra, qual deve ser a nossa atitude com relação aos profetas que profetizam e doutrinam falsamente? Certamente a atitude é não dar atenção às palavras desses profetas. Veja esse livro das Testemunhas de Jeová, cujo título é Esta Vida é Tudo o que Há. Vamos ver o que está escrito na página 46. Preste bem atenção. É evidente que o verdadeiro Deus, sendo Deus da verdade e odiando a mentira, não considerará com favor os que se apegam a organizações que ensinam a falsidade. Essas palavras servem como uma luva para as testemunhas de Jeová, pois eles se apegaram a uma organização que ensina a falsidade. E você viu com provas documentais as falsas profecias e as falsas doutrinas do profeta das testemunhas de Jeová. Veja ainda o que está escrito aí. Realmente gostaria mesmo de se associar com uma religião que não o tratou com honestidade? Eu pergunto a você, se você for uma testemunha de Jeová, quando as testemunhas de Jeová chegaram em sua porta, eles falaram dessas falsas profecias e dessas falsas doutrinas? Eles foram honestos com você? Ou simplesmente eles mostraram a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas e fizeram um convite a você para fazer um estudo bíblico gratuitamente? O que foi que você começou estudando? Esse livro, Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, e as revistas A Sentinela e A Despertai. E qual foi a consequência? Você passou a crer mais nessas revistas do que na própria Bíblia. Mas se você quer saber se eles trataram você com honestidade ou não, é muito simples. É só você fazer um teste. Procure adquirir as revistas e os livros que falam dessas falsas profecias e dessas falsas doutrinas, para ver se você consegue. Você também sabe que as testemunhas de Jeová receberam as revistas e os livros como se fosse uma luz. E você sabe que não se pode esconder uma luz. Você também sabe que na religião falsa
existem três classes de pessoas: as vítimas, pessoas sinceras que foram enganadas; os cúmplices, pessoas que foram enganadas, descobriram o erro e agora são coniventes com o erro. Os enganadores, quem são? São as pessoas que se autoproclamaram profetas de Deus, ungidos de Deus e o único canal de comunicação entre Deus e os homens. Depois de saber de tudo isso, eu te pergunto, de qual classe você faz parte? Das vítimas, dos cúmplices ou dos enganadores? Depois de ver tudo isso, vamos ler João capítulo 3, versículos 20 e 21. Pois quem pratica coisas ruins odeia a luz e não se chega à luz, a fim de que as suas obras não sejam repreendidas. Mas quem faz o que é verdadeiro se chega à luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas como tendo sido feitas em harmonia com Deus. Depois de você ter conhecido tudo isso que você viu, tenha sempre em mente essa passagem bíblica, e quando as testemunhas de Jeová chegarem em sua casa, pergunte para elas por que é que elas hoje não distribuem mais as obras, as luzes do pastor Rússio e do profeta Rutherford, já que essas obras eram luzes. Com certeza eles não darão a resposta a você. Imediatamente fugirão de você, porque as trevas temem a luz e a mentira teme a verdade. E tenho a plena certeza que você sabe disso. Depois de tomar conhecimento de tudo isso que você viu, você agora sabe que essas pessoas que batem em tua porta e que se dizem que são testemunhas de Jeová, quando na verdade o que elas são é testemunhas do profeta, o corpo governante que está nos Estados Unidos da América. Qual deve ser a sua atitude para com elas? A sua atitude deve ser de humildade, procurando ajudá-las, já que você sabe que elas são vítimas de um sistema religioso enganoso.